Bom, a partir dessa videoaula, nós estamos entrando agora na matéria de estrutura de dados. As primeiras videoaulas foram somente para linguagem de programação mesmo, para poder entender como é que funciona a C. Agora nós vamos entrar em estrutura de dados. Bom, primeira coisa. A primeira coisa que nós vamos ver é vetor. E só que trabalhando com o vetor de uma forma diferente, trabalhando não de uma forma diferente, mas sim usando o vetor para simular uma lista de coisas. Bom, nessa lista vai ser possível consultar, substituir, inserir e remover. Em cada um aqui eu pretendo montar uma videoaula, então vamos ter essa daqui que é a introdução e mais 4. Bom, primeiro vamos entender o que o algoritmo vai fazer, tá ok? Então vamos lá, eu vou abrir o Excel aqui para a gente poder entender por que a gente está fazendo um algoritmo desse tipo. Vou arrumar ele aqui, só um minuto. Bom, essa daqui vai ser a nossa memória, tá ok? Imagina que eu faço o seguinte comando, vou declarar um vetor de inteiro, int. Deixa eu só colocar a linguagem aqui. Int. Vamos colocar int vetor, vai ser o nome, com 8 posições, por exemplo. Tá? Quando eu faço isso, eu declarei um vetor com 8 posições. Então, o sistema operacional vem e faz isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui é o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, qual é a ideia dessa lista utilizando um vetor? Eu consegui adicionar informação aqui. De que forma? Bom, se eu tenho, lembra que eu falei que eu tenho os comandos aqui, ó, consultar, substituir, inserir e remover. Imagina o seguinte, imagina que eu tenha aqui um vetor vazio, não tenho informação nenhuma, e falo o seguinte para o meu código, ó, consulta a casa de número 0. Quando eu faço isso, ele vai lá no meu vetor e vê, ó, a casa de número 0 não tem valor. Então ele vai me dar uma mensagem assim, ó, sem valor. Tá ok? Mas imagina que, por exemplo, tivesse esses valores aqui, ó, no meu vetor, e eu faço o seguinte, ó, consultar, daí eu passo, por exemplo, a casa 0. Ele tem que me informar isso. 5. Tá ok? Daí, se eu peço consultar 0. Opa, 0 não. Vamos colocar consultar 2. Ele tem que me retornar o quê? O valor que está na casa 2, que por coincidência é o 2 também. Tá ok? Então, basicamente, o consultar é isso. E vamos só dar mais um exemplo. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, os 3 valores? Se eu peço a terceira casa, olha só, consultar terceira casa, o que ele tem que me retornar? Ele tem que me retornar também a mensagem sem valor. Tá ok? E um último caso, imagina que ele tente acessar a 8ª casa, que não existe, ele teria que me retornar isso. Consulta, por exemplo, 8. Ele deveria me retornar assim, ó, fora do vetor. Entendeu? Quer dizer que eu estou tentando acessar um número que o vetor não tem. Porque o vetor é de 0 a 7. Eu pedi o 8.
o 8 não existe. Então ele teria que dar uma mensagem disso daqui. Então essa é a ideia do consultar. Entendeu? Bom, se essa é a ideia do consultar, nós temos mais 3. Qual? Vamos voltar aqui. O substituir. O que é o substituir? O substituir funciona da seguinte forma. Eu falo a casa que eu quero e altero o valor dela. Por exemplo, eu vou fazer mais ou menos isso daqui, ó. Substituir casa, casa 0 pelo valor 8. Certo? Então, ó, substitui a casa 0 pelo valor 8. Então, o que tem na casa 0? Tem o 5. Ele vai jogar o que lá? O 8. Então, ao invés de 5 aqui, fica 8. Essa é a ideia do substituir, certo? Imagina que, por exemplo, ele tente fazer isso. Ó. Substituir casa 3, valor 10. Tá vendo que a casa 3 não tem valor nenhum? O substituir, ele realmente substitui. Como eu não tenho valor aqui, ele não pode substituir. Ele deve dar uma mensagem assim, ó. Sem valor. Tá vendo que isso daqui puxou o consultar? Então, o ideal seria o quê? Eu consultar eu consultar primeiro a casa, ver se ela realmente existe, para depois eu fazer a troca. Entendeu? Mas isso daqui depende muito de cada programador. Se o cara fala assim, ó, o substituir, se não tiver valor, que no caso, imagina que aqui não tem, mas o cara fala assim, não, o meu programa, se não tiver valor, ele joga o 10 aqui. Isso vai de cada um, mas nos exemplos que eu vou dar, não. Você tem que informar um valor que já foi inserido no vetor, tá ok? E é aquela mesma situação. Se ele pedir, por exemplo, o 8 aqui, vai estar fora do vetor. Ele vai falar assim, ó, o 8 é um valor fora do meu vetor, então eu não posso substituir. Tá bem claro? Então, o que é o consultar e o que é o substituir. O substituir, ele vai alterar um valor que está presente aqui no meu vetor, desde que esse valor seja válido. Ah, só uma coisa. Eu não posso ter um vetor assim, ó. Valor, 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 branco e valor. Eu não posso ter um espaço em branco sem informação nenhuma entre um conjunto de números aqui e outro conjunto aqui. Ele sempre tem que estar um do lado do outro. Opa. Tem que sempre estar um do lado do outro, senão desconsidera uma sequência. Entendeu? Uma sequência, todos os elementos têm que estar um do lado do outro. Quando não tiver mais valor, daqui até o final não pode ter mais valor. Eles têm que estar sempre um do lado do outro agrupado. Tá ok?